Olá a todos, técnico Leonardo Moura, pela plataforma de estudo Só Eletricistas. Vou falar sobre os conceitos fundamentais de circuito elétrico, ou seja, o princípio dos estudos aí da eletricidade, e a gente vai ver as unidades, a gente vai ver cada conceito. Para que a gente qualifique um circuito elétrico, ele precisa ter esses 4 fundamentos principais. E mais um, eu sempre acrescento esse mais um, vou explicar no final e você vai entender a importância dele. Então, fundamentos do circuito elétrico. Circuito é um caminho fechado, onde ele inicia e termina no mesmo lugar. E aonde que esse circuito, essa dinâmica vai iniciar? Na fonte, né? O primeiro conceito de circuito elétrico é uma fonte de energia. Essa fonte a gente costuma chamar de alimentação. Trata de geração de energia, fornecimento, transmissão. É no quadro de distribuição onde a gente tem lá a fonte onde vai ser fornecida essa energia para que a gente faça o nosso circuito elétrico. Então, esse é o primeiro fundamento, certo? O segundo fundamento de circuito elétrico que a gente vai é a carga elétrica. É a carga. O que é a carga? É tudo que vai ser ligado: ventilador, chuveiro elétrico, ar-condicionado, motor, lâmpada. Então, tudo que vai ser ligado nesse circuito a gente chama de carga, né? Essa carga é o que vai consumir essa eletricidade, vai gerar trabalho. Pronto, é tudo que gera trabalho, seja movimento, iluminação. Então, a carga é o que vai consumir essa eletricidade. Esse é o segundo termo fundamental do circuito elétrico, certo? O terceiro que a gente vai falar é o condutor. O que é o condutor? O fio, porque ele é responsável por quem leva a energia da fonte para a carga. É quem alimenta, né? É quem leva esses cabos. Então, geralmente são cabos de cobre, pode ser também de outros materiais como alumínio, pode ser também barramento dentro dos quadros. Então, o condutor ele é fundamental para que a gente forme esse circuito elétrico, é onde a eletricidade caminha, né? É onde a corrente elétrica vai sair da sua fonte de alimentação até a carga que é. Então, vamos agora para o quarto. O quarto aqui é o comando, né? Veja que esse termo comando a gente vai ver bastante em comandos elétricos, e ele já aparece aqui no princípio. O comando, a própria palavra já diz, é quem vai comandar esse circuito. É quem vai ligar e desligar a carga. A fonte vai estar sempre fornecendo, e quem liga e desliga, né? Quem determina isso é o comando elétrico. Então, apesar de ser aqui um simples interruptor, ele é responsável por ligar e desligar. Eu já vou usar aqui um termo técnico que a gente vai usar lá na frente, e presta atenção nesses termos. Quando esse contato aqui ele está nesse momento aberto, o circuito está desligado, ou seja, a carga, seja um motor, um ventilador, uma lâmpada, ela vai estar desligada quando ele está aberto, certo? Se o dispositivo de comando está aberto, o circuito está desligado. E tecnicamente a gente chama isso de NA, que é o normalmente aberto. Então a gente vai ver isso muito lá na frente, mas já aparece aqui no princípio. Ó. O comando elétrico ele está em tudo que é lugar. Então quando a gente fecha esse contato, né, permitindo que circule a corrente elétrica, então a carga ela passa a ficar ligado, né? Então percebe que fechado é ligado e aberto é desligado. Então isso confunde bastante. Quando a gente usa o termo, então esse aqui é o NF, né, que é o normalmente fechado, ligado, normalmente aberto, desligado. Então você vê que é um pouco ao contrário e pode confundir. Quando a gente se trata de circuito elétrico,
é aberto e fechado. Quando se trata da carga, é ligado ou desligado. Então, o comando é quem liga, desliga, quem faz toda a dinâmica desse circuito. Então tá aí, pessoal. Esse comando, ele vem finalizar aqui os nossos 4 termos fundamentais de circuito elétrico, né? E agora eu vou falar desse aqui, né? Ó, eu estou mostrando aqui que quando fecha o circuito, a corrente elétrica passa a circular, né? Então tem agora a corrente elétrica, né, que é o A aqui. Eu vou falar de todas as unidades e medidas até o final do vídeo. Então, quando tem corrente elétrica, o circuito está ligado, certo? Então, termino aqui os termos técnicos, porém eu gosto sempre de acrescentar esse último aqui que eu coloquei até em vermelho para destacar, né, que é o quê? É a proteção, pessoal. Não adianta falar de eletricidade, seja na teoria, na prática, onde foi, não falar da proteção do circuito. É muito importante, né? Então eu vou colocar aqui, ó, o termo, o desenhozinho, né? Ele fica sempre depois na saída da fonte, nos quadros, seja um disjuntor, um fusível, um DPS, um DR, um dispositivo SPDA, tudo que envolve proteção é fundamental. Então eu sempre qualifico que são 5 termos. A proteção, ela entra como um fundamento. Vamos estudar eletricidade, mas vamos estudar sempre com responsabilidade e incluir a proteção, que isso é o que dá o termo técnico e de engenharia. A gente faz as coisas acontecerem, mas faz também protegendo tanto os patrimônios como as pessoas. Então a proteção, fica aí esse alerta, certo? Então, pessoal, terminando aqui todos os termos, eu vou falar agora das unidades de medida de cada fundamento aqui que eu falei, né? Começando aqui pela fonte. A fonte vai ser representada por V. V representa volt, né? No Sistema Internacional de Medida representa o volt, né? Geralmente a gente usa, tá, pessoal, o S no plural, porque sempre é mais de 12 volts, 24, 220, 110, enfim. Então é volts. E, geralmente, essas palavras são em homenagem a físicos e cientistas que colaboraram, né, com o seu trabalho para toda essa formulação. Então, a palavra volt vem do sobrenome de Alexandre Volta, né, que é o inglês, né, que formulou aí a teoria de tensão elétrica, né, qualificou aí esse conceito de diferença de potencial. Então, em homenagem a ele, porque a tensão elétrica, essa força da eletricidade, em homenagem a esse cientista Alexandre Volta, certo? É uma palavra em inglês, volt. E na carga, agora, a gente representa pela letra R, que representa a resistência. A resistência do equipamento, né? Um motor tem a sua resistência, tem outro com resistência menor, a lâmpada, todo dispositivo tem a sua resistência. Essa resistência, que é medida em ohms, também é homenagem ao físico, né? O físico Georg Simon Ohm, né? Que era o alemão. Então ficou essa homenagem. Ele aí formulou muita coisa sobre eletromagnetismo, sobre corrente elétrica. O conceito aqui que eu vou acrescentar, que é uma outra unidade, que é o P, que representa a potência elétrica. A gente não pode deixar de falar, porque a gente vai falar isso um pouco mais lá na frente. Fator de potência, tal, a gente vai pegar essa outra unidade. Que no Sistema Internacional de Medida também é uma palavra em inglês, que é o watts. É essa a pronúncia, watt, no S, watts, que também era um britânico, né, que James Watts, né, eu fico sem lembrar um pouco, mas James Watts, que foi quem qualificou a questão de potência, na época do vapor ainda, né, então ficou em homenagem, por isso que os motores têm CV, que é cavalo de potência, HP, que é powerhouse, né, que é cavalo de potência. Então toda essa teoria de potência
ela é relacionada com a resistência do equipamento, tanto a potência que ele precisa para funcionar e a resistência que ele suporta da diferença de potencial. Então tudo aqui tem relação, certo? Então, para finalizar aqui com a outra unidade, que é a corrente elétrica em ampere, né, que é o a corrente elétrica, que é a unidade também é em homenagem a o físico, né, uma palavra francesa, por isso que tem esse acento aqui ao contrário, não é, né, é ampère, né, uma palavra francesa, ampère, que também é homenagem ao físico, né, André Marie Ampère. Esse aí também ajudou bastante no conceitos da eletricidade, né, nas equações, eletromagnetismo, está incluído nas equações de Maxwell, do campo eletromagnético, de corrente elétrica, efeito Joule, enfim. Aqui, para quem gosta de história da eletricidade, a gente também vai falar no decorrer dos vídeos aí. Então, finalizando aqui essas 4 principais unidades, tensão, corrente, resistência e potência elétrica, eu vou falar aqui quando a gente se trata, né, do comando, que é os dispositivos de manobra, e da proteção, a gente entra com um conceito de dimensionamento, né? É uma palavra grande, a gente vai ver isso na frente. Para quem ainda não viu, dimensionamento é todos os cálculos que envolvem o dispositivo correto, qual disjuntor usar, qual dispositivo aguenta, tensão, corrente, né, na proteção também. Então, quando se trata dos dispositivos de comando e dos dispositivos de proteção, o dimensionamento é o conceito que a gente vai estudar aí em vídeo específico, como determinar o cabo, como determinar cada dispositivo correto, certo? E finalizando tudo isso aqui, toda essa parte teórica aí que eu expliquei, entra já a física e a matemática. É isso mesmo. Na plataforma de estudo Só Eletricistas, tudo começa simples, falando só de um circuito elétrico, e já entra a equação. A gente vai aprendendo teoria para valer aqui, para colocar na prática. Então, a equação famosa do princípio da eletricidade é V, que é a tensão, é igual a resistência vezes a corrente elétrica. Então, essa equação eu posso qualificar como o princípio dos estudos da eletricidade dinâmica, né? Quando a gente vem tratar aí a relação de VA, que é volt e ampere, a gente vai ver aí a relação de tensão, corrente e resistência, tem as duas variações dela. Então, todo esse conceito físico, todo esse conceito teórico é chamado, né, a gente chama toda essa teoria, ela é usada muito para fazer o dimensionamento, através desses cálculos matemáticos que a gente sabe os dispositivos corretos para usar, e essa teoria física, né, científica, é chamada de primeira lei de Ohms, né? Então a gente vai estudar essa primeira lei de Ohms, a gente vai ver o conceito de cada unidade. A gente já vai entrar aí com o multímetro, que é o equipamento que mede essas unidades, para que a gente chegue na prática a fazer todos os projetos ou as instalações elétricas. Então, aonde você vê esse símbolo aqui, que eu vou fazer meio desmantelado aqui, mas aonde você vê isso aí em algum livro de história, de física, né, de educação, que você vê esse triângulo aqui da potência, V e R, você vai saber que está falando da primeira lei de Ohms, está falando do princípio da eletricidade. Então é isso aí, pessoal.